Eu saúdo a igreja com a graça e a paz. É uma grande alegria, irmãos, estarmos aqui esse fim de semana, compartilhando com essa amada igreja, desfrutando aí da agradável companhia de vocês. Deus preparou esse momento. Nada acontece por acaso, com Deus não há acaso. Com Deus há propósito. Em tudo há propósito do Senhor. E era propósito do Senhor que nós estivéssemos aqui esta manhã. E eu creio que Deus vai falar comigo essa manhã. E eu creio que Deus vai falar com a igreja também. Que os irmãos se coloquem em espírito de oração para receber tudo aquilo que o Senhor preparou. E que com certeza o Espírito Santo estará falando por meio de mim. Eu gostaria de ler o texto, está lá em Mateus, um texto bastante conhecido, Mateus 28, 18 a 20, texto chamado A Grande Comissão. Mateus 28, de 18 a 20. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto é bastante emblemático. Jesus falou aos discípulos. E nós hoje, nessa manhã, nessa igreja, representamos os discípulos do Senhor. E Ele está falando para mim e para você: ide, fazei discípulos. Esse ide foi dado aos discípulos, mas esse ide é dado a mim e a você, hoje. Essa é a missão da igreja. Ide. Eu costumo dizer, irmãos, que nós somos alcançados pelo amor de Deus, pelas misericórdias, e um dia nós fomos regenerados, nós recebemos a Cristo, nós fomos salvos. Se o Senhor não tivesse uma missão para nós, na condição de igreja, pastor, quando a gente se convertesse, levantasse a mão, aceitasse Jesus, Ele nos tiraria dessa geração que a Bíblia fala que é corrupta, é corrompida, é perversa. Então o que estaríamos fazendo aqui se somos salvos? Deus permite que continuemos aqui, porque Jesus deu essa missão para nós. Ide, fazei discípulos. Ide. Mas Jesus disse não só ide. Nesse ide tem algo mais. E nós vamos falar um pouco sobre isso durante essa manhã. E o ministério de Jesus ali, naquele momento, estava chegando ao fim. O ministério de Jesus aqui na terra, na condição de homem. Jesus veio ao mundo e Ele foi 100% homem. E Ele era 100% Deus. E nesse momento aqui estava encerrando a missão de Jesus como homem aqui na terra. E aqui Ele deixou registrado em Mateus essa grande comissão. Haviam ainda algumas aparições de Jesus, mencionadas lá em Atos, mas essa comissão de Jesus em Mateus 28, ela precisa estar presente no meu coração e no seu todos os dias. Nós precisamos absorver. A palavra de Deus também diz que aquele que conhece a palavra e não as pratica, ele é um insensato. E eu creio que aqui hoje, nessa manhã, não tem nenhum insensato. Nós conhecemos a palavra, nós recebemos essa comissão e nós precisamos colocar isso em prática. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio.
E eu queria chamar a atenção de algumas coisas. A primeira delas, Jesus vai dizendo: toda a autoridade Ele recebeu. Essa autoridade, ela desceu, ela emanou direto do céu, direto do Pai. O Deus Pai deu ao seu Filho, homem, aqui na terra, toda a autoridade, na terra e no céu. E esse homem que recebeu toda a autoridade, ele está aqui nos comissionando. Ide, vai. Jesus nos manda aí porque ele tem essa autoridade para mandar, para determinar. Porque isso aqui, irmãos, é um mandamento. Esse ide, aqui de Mateus 28, é um mandamento do Senhor, para mim e para você. Nós recebemos esse Jesus, nós cantamos aqui que nós somos filhos de Deus. O Senhor se revelou a nós. Júnior falou ontem aqui da revelação de Deus, da revelação geral, mas nós somos privilegiados, porque nós não ficamos na revelação geral. O Senhor se revelou a nós no íntimo, no relacional, por meio de Jesus Cristo. E seria muito egoísmo da nossa parte guardar isso só para nós. Nós precisamos anunciar essa boa nova. Nós precisamos gritar em alta voz para o mundo que Deus, Ele escolheu me amar. E as pessoas precisam conhecer esse amor de Deus. As pessoas precisam entender que Deus escolheu amá-los. Não importa a condição, Deus ama. Mas muitas pessoas não têm essa noção, não conhecem essa verdade. E eu e você somos instrumentos do Senhor para anunciar essa verdade. Quantas pessoas vivem problemas emocionais e acham que ninguém lhe ama? Vivem carentes de amor, mas há uma quantidade de amor que a gente não tem noção, sabe? Esse amor de Deus a gente não faz noção. A Bíblia diz que excede todo o entendimento. Nós não temos condições de entender esse amor de Deus, esse amor incondicional. Ele escolheu nos amar. E nós precisamos anunciar esse amor a toda a criatura. Então Jesus recebe autoridade diretamente do Pai. O texto de Mateus, ao apontar essa autoridade, ele ressalta o direito oficial de Jesus de reinar e de exercer o seu poder sobre os outros na condição de Messias, na condição de Salvador, na condição de Redentor. A autoridade foi dada a ele pelo Pai que governa toda a criação. Deus não somente criou o universo, Ele criou e Ele governa, e Ele continua a governar, e Ele governará eternamente, porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente. E esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador, Ele deu autoridade a Jesus. E hoje, nós recebemos essa mesma autoridade para anunciar essa palavra. Por isso, queridos, eu e você precisamos anunciar essas boas novas com autoridade, porque nós estamos revestidos dessa autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Nós não estamos falando de nós mesmos, porque nós somos imperfeitos. Mas nós deveremos falar daquele que nunca pecou. Ele foi homem igual a mim, igual a você. Ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Ele teve as mesmas emoções que nós temos. Ele foi tentado. Porque, pastor, muitas vezes se acha que Jesus, porque era Deus, ele não foi tentado. Ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos todos os dias. A diferença é que ele foi tentado e não pecou jamais. Porque eu e você pecamos todos os dias. Como é, Júnior? Todo dia o pecado vem. O pecado bate na nossa porta todo dia, irmão. Mas como a música diz, eu preciso escolher Deus todos os dias. Quando o Senhor toma conta do nosso ser, nós conseguimos vencer o pecado. E essa autoridade foi concedida a mim e a você.
A concessão da autoridade divina é um cumprimento da profecia messiânica lá em Daniel, a qual Jesus aludiu durante o seu julgamento, Mateus 26. Deus deu autoridade a Jesus sobre a terra e sobre o céu, e com base nessa autoridade, Jesus vai dizer aos seus discípulos que eles deveriam fazer muito mais discípulos, ensinando, pregando, batizando. Ora, queridos, o que eu e você temos feito na direção de cumprir essa grande comissão? Quantas pessoas têm passado diariamente na minha vida e na sua vida? E a quantas delas você tem anunciado esse amor de Deus? É interessante, queridos, eu fui gerente de banco durante 25 anos. Trabalho na Caixa Econômica. Quantas pessoas passavam por mim, pastor, todos os dias? E ali eu tinha a oportunidade de falar de Jesus. Mas como? No ambiente de trabalho, você fala de Jesus todo dia, queridos, sem precisar abrir a sua boca. Eu espero que assim seja. Se houver necessidade, você vai falar. Mas as pessoas precisam olhar para mim e para você, enxergar a luz do Senhor brilhando. A glória do Senhor precisa estar brilhando por meio da minha vida, da sua vida. O meu testemunho, o seu testemunho, onde nós estivermos, está anunciando esse Jesus Cristo que nos amou e que nos salvou. Houve um momento na minha vida em que, quando eu dizia que eu era crente, as pessoas riam na minha cara. Você, crente? Fala sério. E eu não me orgulho desse período da vida. Eu fui batizado, se não me engano, com 11 anos. Mas houve um momento que eu resolvi descobrir o que é que tinha no mundo aí de tão prazeroso que os meus amigos comentavam o tempo todo e eu não conhecia. Minha mãe era muito rígida. E eu dizia para mim que quando eu fizesse 18 anos eu seria dono do meu nariz. E aos 19 anos eu me afastei da igreja e fui viver o que eu achava que o mundo tinha para oferecer. Por quê, queridos? A gente não pode se iludir. Há um banquete oferecido para mim e para você todos os dias. Mas eu e você precisamos tomar a decisão que Daniel tomou. Daniel escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. E essa decisão nós precisamos tomar todo dia, não se contaminar. Sabe, durante aquele período eu continuei frequentando a igreja, mas eu bebia, eu tomava todas, eu ia para o futebol lá no Clube da Caixa, e terminava o futebol e ficava bebendo até 4, 5 horas da tarde. E ali eu ouvi uma vez um colega dizer assim, você é crente? Você é doido, você toma todas, toma mais do que eu. Que vergonha, irmão. Eu estava ali envergonhando o Evangelho. Mas o que mais me doeu, pastor, foi ouvir isso de meu pai. Meu pai não era crente. E eu chegava na casa de meu pai, na casa de veraneio, ia direto para a geladeira, abria uma latinha de cerveja. E um dia meu pai falou assim, isso é um crente descarado. O baiano gosta muito de falar essa palavra descarado. Isso é um crente descarado. Irmãos, aquela palavra doeu no meu coração aquele dia. E eu prometi a Deus que nunca mais eu ouviria aquilo, nunca mais eu tomaria uma latinha de cerveja como aquela. E aquela foi a última latinha de cerveja que eu tomei na vida. Sabe, queridos, a nossa vida, ela precisa anunciar Jesus. As pessoas não devem olhar para mim e para você e se espantar quando descobrem que nós somos crentes. Há pouco tempo eu estava atendendo uma senhora no banco, e aí ela disse assim, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, pode. O senhor é evangélico? Eu falei, sou, porque eu percebi pelo seu jeito. Sabe, irmãos, olha a diferença. Isso não é para me orgulhar. Isso é para a gente entender a misericórdia de Deus, porque não importa o que você fez, não importa o que você é, Ele está sempre com a mão estendida para nos trazer de volta. Sabe, ainda que você se desvie, ainda que você caia,
Porque quando Pedro começa a andar por sobre as águas, Pedro estava olhando para Jesus. E a palavra de Deus diz que quando Pedro começa a prestar atenção nas ondas fortes e no vento forte, Pedro tira os olhos de Jesus, ele afundou. E no momento que eu tirei meus olhos de Jesus, pastor, eu afundei numa lama terrível. Mas Pedro gritou: Senhor, salva-me. E um dia eu gritei para o Senhor Jesus também: Senhor, salva-me. Porque, queridos, eu vi amigos jovens que andavam comigo morrendo de overdose, sendo presos. Eu fui visitar um amigo meu, andava comigo, fui visitar na cadeia. E eu lembro que ele disse assim: vou lhe pedir uma coisa, não venha mais aqui não, aqui não é lugar para você. Sabe, queridos, que triste. E era a turminha que andava comigo, da farra. Mas Deus teve misericórdia de mim, sabe por quê, queridos? Porque Ele escolheu me amar. Mesmo eu tendo virado as costas para Ele, Ele continuou me amando. E Deus vai te amar. Mesmo que você vire as costas para Ele, Ele vai continuar a te amar. Porque o que eu faço, o que você faz, não muda o que é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua no seu plano de salvação, com o objetivo de resgatar todo aquele que se perdeu. E essa comissão dada por Jesus, ela tem que nos impulsionar, porque tem muitos Cláudios por aí, que conhecem a palavra e que estão desviados. Lá em Salvador, eu sou baiano de Salvador, lá em Salvador havia um evento chamado Impacto de Carnaval, e que durante o Carnaval, nas ruas, no meio do trio elétrico, um grupo de crentes estava ali trabalhando, distribuindo folheto, e a Igreja 2 de Julho, ela fica bem no corredor principal onde passam os trios elétricos, que leva ali a Praça 2 de Julho, e a igreja ficava de plantão aberta, e as pessoas saíam para evangelizar, ali era o ponto. Queridos, e quantos irmãos estavam ali no carnaval, tomando todas, cheirando tudo, se prostituindo. E quando a gente chegava com o folheto, e quando a gente falava do amor de Deus, aquela pessoa começava a desabar em lágrimas, sabe, se arrependendo de estar ali, porque tinha consciência que ali não era o lugar dela. E muitos Cláudios desviados voltavam para Jesus ali, sabe, porque tinha alguém que obedeceu a esse ID, a essa grande comissão. Quantas pessoas estão aí precisando ouvir falar do amor de Deus? E o que eu e você temos feito por essas pessoas? Jesus deixou bem claro aqui: ide, fazei discípulos, ensine, pregue esse evangelho, pregue essas boas novas. Todas as nações. Esse evangelho é para se expandir, é para fazer discípulos em todas as nações. Ontem chegou para se juntar a nós, nosso querido irmão Sidney, estava no Amazonas, numa missão evangelística, lá no meio da selva. Sidney é médico e estava prestando serviço lá, evangelizando, cumprindo o ID. Sabe, queridos, mas se você não pode ir a outro lugar, você pode fazer discípulo na sua casa. Você pode fazer discípulo na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, entre seus parentes. Quantas pessoas carecendo de conhecer desse amor. E muitas vezes você calado. Muito pior, queridos. Muitas vezes você envergonhando o evangelho com suas atitudes, como eu fiz durante muito tempo. Eu tinha um grupo, pastor, que era um grupo de jovens da igreja. Todo sábado a gente saía, ia dançar lambada, tomava cachaça até 5 da manhã. No domingo a gente estava na igreja, cantava no coral jovem.
A turma que eu saía para beber era toda da igreja. Eu não tinha amigo de fora. Eu não saía com a turma da faculdade, nem com a turma do trabalho. Eu saía com a turma da igreja. Sabe, irmãos? Hoje pela manhã eu estava comentando aqui embaixo, um pouco antes de subir, falando ali com a Ana Beatriz e com o Luiz, eu falei assim, cara, como esses meninos são comportados, sabe? Um grupo de jovens que não deram nenhum trabalho, sabe, irmãos? Jovens comprometidos com o Senhor, eles se revelam por meio dos seus comportamentos. Na minha igreja, eu fui membro da Igreja Batista Sinai, em Salvador, durante muitos anos. Minha igreja tinha uma turminha de jovens que envergonhavam o Evangelho todos os dias. Nós tínhamos um culto de oração, a gente se reunia na minha casa para orar no sábado, 7 horas da noite, e 10 horas a gente estava na lambateria, bebendo e dançando até de manhã. Muitos deles, pastor, infelizmente, nunca mais voltaram, não tiveram oportunidade de voltar. Um deles estava, num momento lá, numa overdose, segurou na minha mão e pediu, pelo amor de Deus, me ajude, eu não consigo sair disso. Como aquilo doeu meu coração. Porque um dia eu fiz parte daquela vida com ele, sabe? O Senhor me resgatou porque eu permiti, mas ele não permitiu e ele morreu nas drogas. Que triste, irmãos, que triste. O mundo lhe oferece prazeres, tudo parece muito gostoso, sabe? Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Mas o preço é alto, o final é amargo, como foi para aquele garoto. Me pediu, pelo amor de Deus, me ajude. Mas quem podia ajudá-lo era o Senhor, e ele não se abriu para o Senhor. Ele não estendeu a mão pedindo ajuda ao Senhor, porque Deus, queridos, Deus é amor. Ele está o tempo todo com a mão estendida para mim e para você. Se você precisa de ajuda, se você precisa de socorro, segura nessa mão que está estendida para você. E muitas pessoas estão precisando encontrar essa mão, e eu e você, na condição de salvos no Senhor, temos a missão de anunciar, de falar desse amor maravilhoso de Deus, o amor que excede todo entendimento. As pessoas que não conhecem o Senhor, elas precisam conhecer desse amor. Essa é a minha missão como igreja, essa é a sua missão como igreja. E o que eu e você temos feito? Fazer discípulos é muito mais do que simplesmente levar as pessoas à fé em Cristo. Uma decisão de cada um é essencial, mas o trabalho de missões muitas vezes envolve outros tipos de ministérios que serão voltados para ajudar as pessoas a se tornarem seguidores maduros. Eu preciso anunciar essa palavra, mas eu preciso caminhar junto. Fazer discípulo é caminhar junto. Fazer discípulo é ser um exemplo. E nós precisamos ser ousados como foi Paulo, porque não é fácil dizer para alguém, olha, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Mas esse é o desafio para mim e para você jovem cristão. Para você falar para as pessoas que não conhecem a Jesus, dizer assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a nossa missão como crentes em Jesus. Mas será que eu posso dizer isso? Será que você pode dizer isso para alguém? Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Fazer discípulo é dar o exemplo. Fazer discípulo é caminhar juntos. Fazer discípulo é fazer como Jesus fez. Jesus escolheu 12 que andavam mais próximos, mas existiam muitos outros discípulos do Senhor. E ele caminhava junto, e ele ensinava. E eu e você precisamos fazer isso. O trabalho de missões é tão desafiador em cada uma das suas dimensões, que esse trabalho só é possível, queridos, mediante a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, na minha vida. Porque por mais eloquente que seja o pregador, se não tiver o Espírito Santo, vai ser somente uma mensagem de autoajuda, sabe?
vai falar somente a emoção da pessoa e depois não dá em nada. Mas quando se fala movido pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus vai nos dizer lá em Atos 1:8, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Caruaru, em Aracaju, no Brasil e no mundo. Porque quem faz a obra não sou eu, não é o pastor Paulo. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele usa a mim e a você, jovem, que está aqui sentado nessa manhã. Porque ele é soberano, ele usa quem ele quer. É ele quem dá o poder. É ele quem vai colocar em você as palavras que precisam ser ditas. É ele que vai criar a oportunidade para que você seja ali usado como um vaso do Senhor para a salvação da vida daquelas pessoas que cruzam a sua vida. Se permita ser usado pelo Espírito Santo para anunciar essa palavra, para cumprir essa grande comissão. Muitas vezes a gente acha que o pregar o evangelho é para os coroas. Quantos jovens têm sido resgatados e salvos por meio de jovens que são usados pelo Espírito Santo de Deus? Então, queridos, você precisa, na condição de jovem cristão, primeiro você precisa conhecer esse Deus de perto. Você precisa permitir que Deus se revele a você. E a palavra do Senhor é o meio pelo qual o Senhor vai se revelar a você. Essa palavra ela vai dizer que nós precisamos refletir nessa palavra de manhã, de tarde, de noite, no sentar, no levantar. Nós precisamos refletir na palavra do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Ela precisa ser inculcada em nossas mentes. A partir daí você terá condição de anunciar, porque você não pode anunciar aquilo que você não conhece. Você precisa conhecer essa palavra que transforma vidas, essa palavra que leva pecador ao arrependimento por meio da ação do Espírito Santo. Se deixe usar pelo Espírito Santo, reflita nessa palavra. Permita que o Espírito Santo ilumine a sua mente e o seu coração para lhe dar entendimento sobre essa palavra. Permita-se ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que a glória do Senhor esteja brilhando na sua vida, no seu falar, no seu andar, no seu agir. Para que as pessoas olhem para você e lhe perguntem: você é crente? Porque estão percebendo algo diferente em você. Para que essas pessoas comecem a desejar esse algo diferente que há na sua vida. Mas você precisa conhecer a palavra. Quando Filipe se depara com aquele homem naquele caminho, aquele homem está ali lendo a palavra, mas caramba, não estou entendendo nada que está aqui. E aí Filipe vai e explica aquilo que ele estava lendo. Você pode ser Felipe na vida de muitas pessoas, se você permitir que o Espírito Santo te use. Seja Felipe na vida de pessoas que estão precisando entender essa palavra. Mas, queridos, para que isso aconteça, você precisa mergulhar nessa palavra. Você precisa refletir nessa palavra. Como eu falei lá no início, você precisa conhecer essa palavra e você precisa praticar essa palavra. A igreja precisa obedecer o ID. O objetivo de Jesus não era apenas fazer discípulos em alguns lugares, mas fazê-lo em todas as nações. Isso representava, assim, uma mudança nas suas instruções anteriores, porque a instrução anterior era para pregar aos judeus. A restrição anterior pode ter sido para benefício dos discípulos, como parte do seu treinamento, mas representava também uma concessão especial aos próprios judeus, que teriam sido ainda mais resistentes a Jesus, se Jesus começasse a pregar aos gentios e aos samaritanos, por
causa do preconceito que os judeus tinham. Os termos nações se referem a unidades geopolíticas em toda a face da terra. Estudiosos estimam que existem pelo menos 12 grupos de povos no mundo hoje. Para um grupo tão pequeno de discípulos, ia ser difícil alcançar todas essas pessoas. O processo de fazer discípulo ele começa com a proclamação da verdade sobre Jesus Cristo e a evangelização por meio de mim e de você. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando aqueles que acreditam que é um passo importante. O batismo é um passo subsequente ao fazer discípulos. Você vai pregar o Evangelho, você vai caminhar junto e você vai encaminhar aquela pessoa para cumprir uma ordenança. Batismo não salva ninguém, mas o pregar o Evangelho salva. O anunciar essa palavra salva. O anunciar esse amor maravilhoso do Senhor salva. O batismo é um símbolo da conversão, iniciação pública na fé, quando uma pessoa se identifica abertamente com Deus Trino. Fazer discípulo não termina com a decisão de uma pessoa de acreditar em Jesus, ou mesmo com o batismo. Os discípulos deveriam batizar as pessoas porque o batismo une os crentes a Jesus Cristo na sua morte para o pecado e na ressurreição para uma nova vida. O sentido do batismo é a identificação espiritual com Cristo. Nós estamos identificados com Cristo na sua morte e ressurreição, porque um dia nós morremos para o pecado e nós ressurgimos para uma vida com o Senhor. Mas essa vida com o Senhor, ela significa a nossa responsabilidade de cumprir essa comissão. Saia do seu lugar de comodidade e anuncie essa palavra, porque pessoas estão morrendo sem o Senhor. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Quando Deus chama Moisés, ele vai dizer a mesma coisa, não é? Quando Deus chama Jeremias, o profeta também vai dizer: Senhor, eu não sei falar, esse povo não vai me ouvir. Deus chamou pessoas improváveis. Você sabe por quê? Porque não sou eu nem você que vai fazer nada, é o Senhor. Porque quando Deus nos chama, Ele nos capacita, Ele nos prepara, Ele nos instrumentaliza para que nós sejamos usados por Ele. Para que você e eu sejamos bênção na vida de outras pessoas. O que nós precisamos fazer, irmãos, é nos deixar ser usados por esse Deus maravilhoso. Moisés conduziu todo aquele povo na libertação do Egito, mesmo dizendo que não sabia falar. Isaías foi um grande profeta, mas Isaías, quando foi chamado, ele vai dizer assim: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de uma geração de impuros lábios. Mas o Senhor purificou a língua do profeta, ele se tornou um dos maiores profetas da história do cristianismo, da história da igreja, da história do povo de Deus. Então, não se importe com as limitações que você acha que tem, porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Ainda que você não tenha eloquência no falar, ainda que na hora que você vai falar, você se sinta travado, se submeta ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai falar, por meio de mim e por meio de você. E pessoas vão ser alcançadas pela salvação, se você se permitir ser usado pelo Espírito Santo de Deus para anunciar essa verdade, essa boa nova, esse amor maravilhoso de Deus.
O texto ainda vai dizer, ensinando-os a guardar o que Jesus ensinou, incluindo aqui o restante de toda a Escritura. O verbo guardar significa persistir em obediência, buscar e agradar a Deus como um modo de vida. Viver uma vida que agrada a Deus. Esse tem que ser o meu modo de vida, esse tem que ser o seu modo de vida. Tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que você fizer, necessariamente deve ser algo que agrade a Deus. Então, irmãos, façam um autoexame. Existe alguma coisa no seu viver, no seu agir, no seu proceder, que não agrada a Deus? Se arrependa imediatamente. Porque o nosso viver, ele tem que ser agradável ao Senhor. É patente a expressão, todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso vai se referir aos ensinos de Jesus, que são encontrados tanto nesse Evangelho como nos outros documentos que a igreja primitiva nos deixou. O particípio presente que vemos nesse mandamento, ensinando, significa que é algo, pastor, que não cessa. Ensinando. Você, enquanto você viver, você estará ensinando. Enquanto o Senhor lhe permitir viver neste mundo, você precisa seguir caminhando e ensinando, fazendo discípulos. Não é faça no presente, ensinando. É algo que permanece, é algo que vai lhe acompanhar, é algo que vai me acompanhar durante toda a minha vida, durante toda a sua vida. E aí o Senhor vai dizer uma coisa maravilhosa. Enquanto eu estiver indo, ensinando, fazendo discípulos, batizando, o Senhor diz para mim e para você, e eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode existir coisa mais maravilhosa do que saber que o Senhor não nos deixa só em nenhum momento da nossa vida, mesmo quando pecamos, irmãos. Ele continua ali, com a mão estendida. Eis que estarei convosco todos os dias. O Senhor não diz assim, olha, eu estarei com vocês quando vocês estiverem pregando o Evangelho. Sabe? Eu estarei com vocês no domingo de manhã quando vocês estiverem na igreja. O Senhor está comigo em todos os momentos da minha vida. O Senhor está com você em todos os momentos da sua vida. Preste atenção, o Senhor está com você em todos os lugares que você estiver. Então, cuidado com os lugares que você frequenta. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que coisa maravilhosa! E que coisa maravilhosa que essa verdade ela se estenda além das fronteiras da igreja. Para que as pessoas saibam e entendam o que significa Jesus estar conosco até a consumação dos séculos. Porque tem muitas pessoas que leem e não entendem o que significa isso. Mas eu e você somos escolhidos, separados, para anunciar essa boa notícia. O Senhor estará comigo e com você até a consumação dos séculos. Anuncie essa verdade por onde você passar. Se os discípulos estavam ali encorajados, desencorajados porque triste com a partida de Jesus, eles poderiam ficar ainda mais quando as aparições pós-ressurreições chegaram ao fim. Aquele momento em que Jesus traz essa grande comissão foi o último momento em que eles estavam com o Senhor. Logo depois, o Senhor vai aos céus. Mas esse mesmo Jesus que subiu aos céus ali, ele continua a agir em favor dos crentes. Ele não nos deixou a nossa própria sorte, irmãos, porque Ele cumpre a sua palavra.
Ele prometeu que estaria conosco. Esse é o nosso Deus. Tijuca falou ontem aqui, o Deus que fala e a sua palavra traz à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus continua hoje trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Basta uma palavra do Senhor. E a minha pergunta esta manhã: você precisa de uma palavra do Senhor na sua vida para que algo que ainda não existe na sua vida venha a existir no seu coração? Coloque diante do Senhor nessa manhã, porque Ele é aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós sempre pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Basta uma palavra do Senhor. O Senhor disse: haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas e a terra seca, e assim foi feito. O Senhor quer liberar uma palavra para a sua vida nesta manhã. Peça a Ele. E a palavra do Senhor que vier sobre a sua vida, ela vai trazer à existência aquilo que ainda não existe no seu coração e na sua vida. Você quer ver a sua família salva? Peça ao Senhor para que Ele libere uma palavra de salvação. Sabe, queridos, eu luto há bastante tempo orando pela minha família. Eu sou o único crente entre meus irmãos. Todos são desviados. Eu sou o mais novo. Ia para a igreja somente eu e minha mãe. E minha mãe se foi. E minha mãe nunca cessou de orar por eles e por mim. Eu lembro quando eu estava na farra, às vezes eu chegava 4, 5 da manhã, e eu olhava e minha mãe estava de joelhos orando. Ela não me dizia uma palavra, ela só orava. Eu posso dizer à igreja essa manhã, eu sou fruto das orações da minha mãe. Então persista em oração pela sua família. Não desista. Não desista dos seus filhos. O nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, é a nossa família. Amém, irmãos? A sua família e a minha família. É o primeiro campo missionário que nós precisamos anunciar esse amor de Deus. E eu posso dizer isso porque eu sou fruto de uma mulher que nunca cessou de pregar a palavra de Deus dentro de casa. Até quando ela ia me dar bronca, ela citava um texto bíblico. Eu lembro dos textos bíblicos até hoje. Até tomando uma chinelada era com texto bíblico. Uma mulher de Deus fantástica. Me apresentou o Senhor. Mas ela não desistiu de mim, irmãos, quando eu estava no mundo. Ela não cessou de dobrar os seus joelhos e orar pela minha conversão. Porque aquilo que ela pediu ao Senhor, o Senhor liberou uma palavra. E aquilo que não existia passou a existir. Hoje eu sou um pastor. O Senhor pode liberar uma palavra na sua vida, na vida da sua família. Coloque diante dele. Seja um missionário dentro da sua casa, no meio da sua parentela. Seja um missionário para os seus vizinhos, para seus colegas de trabalho. Anuncie essa verdade maravilhosa, esse amor maravilhoso, de que o Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E que esse Senhor maravilhoso, Ele esteja com esta igreja até a consumação dos séculos. E que nós possamos ser despertados para a necessidade de cumprir essa grande comissão. Anuncie essa palavra. Deixe-se usar pelo Espírito Santo do Senhor. Ele quer fazer maravilhas na vida de muitas pessoas por meio de você. Ainda que você não se ache capacitado, é o Senhor quem capacita. E Ele quer te usar. O Espírito Santo está à sua disposição, querido.
Deixe Ele trabalhar na sua vida. Seja um missionário onde você for. Cumpra essa missão, que é minha, que é sua, que é da igreja. E que esse Deus maravilhoso, Ele nos abençoe e nos guarde nessa manhã, no nome de Jesus. Eu queria orar para encerrar, antes de devolver a palavra. E durante a minha oração, se você sentir no seu coração que você quer ser esse missionário que cumpre essa grande comissão, se coloque diante do Senhor. Eu não vou pedir para você levantar sua mão, nem para você vir aqui na frente. É entre você e Deus agora. É na sua intimidade com o Senhor, porque o Espírito Santo vai falar agora na sua intimidade. Feche os seus olhos. Se dobre diante do Senhor nesse momento. Permita que o Espírito Santo esteja falando com você. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã, meu Deus, e porque o Teu Espírito Santo queria falar conosco. Oh Deus, e como o Senhor tem falado comigo. Permita-me, Senhor, ser esse missionário que o Senhor me chamou para ser. Pai, usa-me conforme a Tua vontade. Tem misericórdia de mim, meu Deus, porque sou pecador, porque sou fraco, porque cometo erros, mas não me deixa cair, Senhor. Sustenta-me com a Tua destra de poder, meu Pai. Eu coloco a minha vida no Teu altar, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Faz na minha vida, Pai, aquilo que o Senhor tem planejado. Eu entrego a Ti agora, a Deus, o comando total, sem deixar nenhuma área de reserva. Toma conta de toda a minha vida. Pai, faz a minha agenda conforme a Tua vontade e me dá a condição de me moldar à Tua agenda, Senhor. Dirige, Pai, todos os meus passos, os meus pensamentos, que eu possa levá-los cativos ao Senhor. Eu coloco esta igreja agora, Senhor, esses jovens, essas pessoas que vieram aqui esta manhã, eu coloco cada um deles diante do Senhor agora. Espírito Santo de Deus, fala a cada coração. Desperta, ó Deus, o desejo de Te servir, o desejo de cumprir esta missão maravilhosa, de anunciar este amor do Senhor. Desperta, Deus, nesses corações jovens, o desejo de ser um missionário em casa, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, na igreja. Porque muitas vezes existem pessoas na igreja que precisam ser evangelizados. Pai, que nós sejamos esse canal, Senhor, usados por Ti, para que vidas sejam verdadeiramente resgatadas pela ação do Teu Espírito Santo. Muito obrigado por esse momento, Deus. Continua falando conosco, no nome de Jesus. Amém.